Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês hoje sobre a embriologia e os anexos embrionários, certo? Bom, para a gente falar de tudo isso, a gente precisa fazer uma recapitulação de alguns termos da biologia. Então a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, o que é a reprodução assexuada? Tá? A reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução onde nós temos um ser. E esse novo ser, ele é capaz de se dividir sozinho, tá? Que é o caso aí das bactérias, né? Algumas bactérias que elas têm essa capacidade. Alguns seres, como os poríferos, que se reproduzem sozinho por brotamento, tá? Acontece o surgimento de um broto, esse broto vai se desenvolvendo, cai no solo e se desenvolve dando origem a um novo ser. Algumas planárias, também nós vamos ver mais pra frente, conseguem se dividir por fragmentação. Você corta ela, ela dá origem a uma nova planária. Você parte ela em quatro novas planárias surgirão, certo? Já no caso da reprodução sexuada, nós temos o encontro, né, dos gametas masculinos e femininos. Né? Um indivíduo do sexo masculino doa os seus gametas e um indivíduo do sexo feminino doa os seus gametas. Acontecendo aí a fecundação, tá? Qual que é a grande vantagem da reprodução sexuada? A variabilidade genética, né? A quantidade de genes diferentes que nós conseguimos ter por conta da reprodução sexuada, porque ela tem uma vantagem evolutiva em relação à assexuada, ok? Em relação à fecundação, nós temos dois tipos de fecundação. Primeiro, o que é a fecundação? A fecundação é quando o gameta masculino ele encontra o gameta feminino e eles vão dar origem a um novo ser, tá? Já no caso da fecundação, nós temos dois tipos. A externa, que acontece fora do corpo da fêmea, e a interna, que acontece dentro do corpo da fêmea. A fecundação externa, ela acontece de que maneira? O macho deposita os seus gametas por cima dos gametas femininos, como é o caso dos sapos e de alguns peixes, no caso a maioria, né, dos peixes. Como que acontece isso? O macho, a fêmea vai e bota os ovos, e o macho vai e coloca o esperma dele por cima, tá? No caso dos sapos aí, das pererecas e também dos peixes. Já no caso da fecundação interna, tem um órgão copulador masculino e um feminino, que eles se encontram, né? E durante este processo, o macho, né, ele doa os seus gametas, que se encontra com o feminino que está lá dentro do corpo da mulher. A vantagem da fecundação interna é que o embrião passa por um período de proteção dentro do corpo da mãe, tá? E a gente vai ver isso daqui a um pouquinho. E no caso aqui, um zigoto, a célula-ovo, que ela é formada pelo quê? Pela união destes gametas. Bom, a etapa de segmentação, né, ela tem o início após o desenvolvimento das células, né, das divisões celulares, que são denominadas clivagens, tá? Essas clivagens, elas vão acontecendo após, né, acontecer as mitoses nas células e são formadas por células chamadas de blastômeros, tá? Essas células são do tipo totipotentes, que significa que elas podem se diferenciar em qualquer tipo celular, também chamadas de célula-tronco. Ao longo dessa etapa, elas vão passando por divisões, né? E ela chega a passar por um estágio de mórula e atinge o estágio de blástula. A mórula é quando ela tem cerca de 12 a 32 células, tá? E a blástula é quando ela chega no estágio onde ela tem uma cavidade oca por dentro e formada por um cordão de células ao seu entorno, certo? As clivagens podem apresentar pequenas variações de um grupo animal para o outro, né, devido à quantidade de vitelo que ela armazena dentro da célula-ovo. O vitelo nada mais é do que uma substância nutritiva que vai nutrir o embrião durante o seu processo de desenvolvimento, que iremos ver já já. Bom, os ovos oligolécitos, eles também são chamados de isolécitos, tá? Eles apresentam pouca quantidade de vitelo, porém distribuído pelo ovo no citoplasma de uma forma homogênea. A segmentação desse tipo de ovo é denominada holoblástica igual, porque além dele ocorrer em todo o ovo, né, os blastômeros eles apresentam o mesmo formato
tá? No mesmo tamanho. Esse ovo acontece em alguns grupos na verdade em todos os mamíferos, tá? Em alguns equinodermos como as estrelas do mar, em anelídeos como minhocas, em alguns plateumintos como as tênias e as solitárias, em alguns nemateumintos como as lombrigas. Alguns autores classificam esses ovos como aléstos. Aléstos porque não contém vitelo, tá? Como resposta evolutiva à viviparidade, no caso, eles serem vivíparos, certo? Dessa forma, eles dizem, né, que os equinodermos essa pesquisa, e os mamíferos apresentariam esse tipo de ovo. A bibliografia dele. Okay? Os ovos heterolésticos, eles também são chamados de teloléscitos incompletos. Estes apresentam uma grande quantidade de vitelo no seu polo vegetativo, ou seja, na região abaixo do núcleo, tá? Ele tem pouca quantidade de vitelo na parte de cima, que é denominada polo animal. A segmentação deste tipo de ovo, ela é denominada holoblástica desigual. Por quê? Porque ele ocorre em todo o ovo. Porém, a partir da terceira clivagem, que é a partir do terceiro momento de divisão celular, originam-se blastômeros de tamanhos diferentes, tá? E aí, esse ovo, ele acontece em grupos de anfíbios, tá? Como sapos, rãs, pererecas, salamandras. Os ovos chamados de megalécitos ou telolécitos, eles apresentam grande quantidade de vitelo, o qual ocupa grande parte do polo vegetativo. E o polo animal ficam localizados as organelas citoplasmáticas e também o núcleo, que irá auxiliar em divisões celulares, certo? Essa região, né, do polo animal, ela é denominada disco germinativo ou também blastodisco. A segmentação desse tipo de ovo é denominada meroblástica discoidal, uma vez que ocorrem apenas em parte do ovo nessa região denominada disco germinativo. Esse ovo ele ocorre em moluscos, como polvos e lulas, peixes, répteis e aves, porque eles não vivem dentro do corpo da mãe, então precisam de uma quantidade de vitelo maior. Os ovos centroléscitos apresentam quantidade relativamente grande de vitelo, que ficam concentrados na região central do ovo. Nesses tipos de ovos, a segmentação é do tipo meroblástica superficial, porque acontece na superfície. Inicialmente, vão acontecendo divisões intensas no núcleo, né, sem, contudo, haver divisão no citoplasma. Logo em seguida, os núcleos formados vão migrando para a borda da célula, para a região da superfície. Tá? Aí, o que acontece? Eles vão sendo envolvidos pela membrana plasmática. Deste jeito, né, os blastômeros vão se formando, eles vão ficando restritos à superfície do ovo. O ovo centrolécito acontece na maioria dos artrópodes, como os insetos, tais como borboletas, grilos, abelhas e outros mais. A gastrulação é um processo que é marcado pela movimentação das células embrionárias, que vão se reorganizando, elas vão se reorganizando diferente, né, a definir o plano corporal do animal a ser formado. A quantidade de folhetos germinativos ou tecidos embrionários também pode ser definido nessa etapa, né? Aí o que vai acontecer? Essas células elas vão se diferenciando e aí elas vão formando uma invaginação, tá? Essa invaginação vai dar origem a uma estrutura chamada arquêntero, tá? Então lá quando ele chega no estágio de blástula, tem a blastocele. Essa blastocele ela é uma cavidade, né, que tem um líquido e este líquido é chamado de arquêntero, tá? O qual nas próximas etapas ele vai dar origem ao tubo digestório do animal. O arquêntero possui uma abertura que permite a comunicação com o meio externo, que é denominado de blastóporo. Alguns animais apresentam o tubo digestório completo, tá? Ou seja, eles apresentam boca e ânus. O blastóporo pode se diferenciar tanto em deuterostômios quanto protostômios, tá? O deuterostômios são aqueles que são formados, o ânus é formado primeiro e o protostômios, a boca se origina primeiro, tá? Alguns animais protostômios são os nematóides, tá? Alguns moluscos, anelídeos e artrópodes, enquanto os deuterostômios são os animais tais como nós, seres humanos e grande quantidade dos mamíferos, tá?
Ainda na fase de gástula, vão sendo formados folhetos germinativos denominados ectoderma, que é o mais externo, o endoderma, que é o mais interno, e o mesoderma, que é a parte interna. Nem todos os animais possuem os 3 folhetos durante o desenvolvimento, tá? Algumas esponjas, elas são ditas ablásticas, pois não formam nenhum tipo de folheto germinativo. Nos quinidários, que é um grupo que pertence às águas-vivas e os corais, é possível observar somente a formação de 2 folhetos germinativos, né, embrionários, que é ectoderma e endoderma, chamados assim de diblásticos. Alguns apresentam 3 folhetos germinativos, como os plateumintos, moluscos, anelídeos, chamados de triblásticos. Tá? Nos triblásticos, no final da gastrulação, ocorre, né, a formação de uma nova cavidade que posteriormente abrigará os órgãos internos do animal adulto. Ela é delimitada exclusivamente por um mesoderma e essa cavidade é denominada de celoma. Então, o celoma ele pode ser encontrado em alguns animais, né, como os moluscos, os artrópodes, equinodermos e também nos cordados. Tá? Dessa forma, eles são classificados como celomados. Esse celoma ele ainda pode se encontrar revestido externamente pelo mesoderma e internamente por endoderma. Neste caso, ele recebe o nome de pseudoceloma e ocorre apenas no grupo dos nemateumintos. Também nós podemos encontrar nos animais triblásticos que não formam essa cavidade, como é o caso dos plateumintos. E dessa forma, eles são classificados como acelomados. No final da gastrulação, dá-se início a um processo chamado organogênese. Nessa fase, os tecidos permanentes e os órgãos do animal eles começam a ser formados. Durante essa etapa, as células dos folhetos germinativos elas vão iniciar um processo chamado de diferenciação celular. Elas vão adquirindo morfologias diferenciadas no sentido de formato e vão se tornando aptas a desempenhar funções específicas. Durante esse processo, acontece o envolvimento e ativação e a inativação seletivas do DNA de mais diversos tipos celulares que vão gradativamente sendo formados. Tá? Dessa maneira, isso vai mostrando que todas as células vão apresentando o gene que codifica o hormônio insulina, que é uma proteína que vai sendo que atua na entrada da glicose dentro da célula. Os 3 folhetos germinativos, após a organogênese, a ectoderma, ela dá origem ao epitélio externo do corpo e aos seus derivados, que vão dar origem a pelos, unhas, glândulas epiteliais, orelha interna, epitélio nasal, olfativo, epiderme. O tubo neural, ele dá origem ao cérebro, medula espinal e nervos motores. E a crista neural, que vai dar origem aos gânglios sensitivos, sensoriais, aos nervos, a medula da adrenal, que faz parte dos rins, ao crânio, aos arcos branquiais e a dentina, que faz parte da dentição. A mesoderma, ela dá origem à notocorda, ao revestimento das cavidades torácicas e abdominal, ao sistema cardiovascular, né, que vai ter origem aí o sangue, a medula óssea para a formação do sangue, aos tecidos linfáticos, ao endotélio dos vasos sanguíneos e à linfa. Ela dá origem também aos sômitos, que são os músculos, né, ossos e cartilagens do esqueleto, exceto o osso do crânio, que vai ser formado lá pela crista neural, lá pela ectoderme. Tá? Os sômitos também dão origem à derme e a alguns tecidos conectivos. Já no caso dos órgãos do sistema urogenital, são formados pela mesoderme, uréter, rins, gônadas, que são ovários, né, e testículos, e os canais reprodutivos, certo? A endoderma, ela vai dar origem ao epitélio do sistema respiratório, a faringe, algumas bolsas, né, da faringe tireoide e paratireoide, fígado e pâncreas, tá? Faz parte são glândulas do sistema digestório, o epitélio do sistema urogenital, certo?
Outra coisa que acontece durante a organogênese, né, nos cordados, é a formação do tubo nervoso, que é a neurulação, tá? O que acontece? A região dorsal, né, ela é achatada e forma uma placa, tá? Uma placa neural. Aí acontece a diferenciação celular do mesentoderma, que vai originar o mesoderma e o endoderma. Depois, a ectoderma vai recobrindo a placa neural que está se desenvolvendo enquanto o mesoderma vai sofrendo invaginações. Depois, o desenvolvimento dessas invaginações do mesoderma vão formando o epímero, que vai dar origem aos sômitos, que vai dar origem aos músculos futuramente, e ao celoma. Aí a placa neural começa a se fechar. Aí ele vai começar a fechar para formar o tubo nervoso neural, que vai ser a medula espinal, né, que vai dar origem ao cérebro futuramente, ali naquela região. O fechamento dessa placa vai dar origem a um tubo e a um canal. A porção central desse mesoderma sobrou, que vai dar origem à notocorda. Aí depois o endoderma vai se desenvolvendo, né, revestindo aí completamente o intestino. O mesoderma vai se desenvolvendo na parte inferior do embrião, ocupando totalmente os espaços entre o endoderma e o ectoderma, e o desenvolvimento de duas lâminas de células. A parte mais próxima do ectoderma é a somatopleura, enquanto a mais interna é a esplanctonopleura. O celoma se desenvolve no espaço entre a somatopleura e a esplanctonopleura. Durante o processo de neurulação, a junção do mesoderma com o endoderma e ectoderma origina um conjunto de membranas extraembrionárias, as quais, mesmo tendo sua origem no embrião, não fazem parte da estrutura corporal, tá, desses animais. Essas membranas formam um conjunto de anexos que desempenham papéis importantes no desenvolvimento dos embriões. Estes são chamados de anexos embrionários. O desenvolvimento embrionário dos vertebrados, né, acontece e ele necessita de algumas condições para que seja algo diferenciado, né? Para que ele necessita muito desses anexos para que aconteça, né, o desenvolvimento. Para começar, nós temos uma estrutura denominada saco amniótico, tá? O saco amniótico ele protege o embrião, o feto, contra choques mecânicos. Tá? Caso o ovo balance, dentro do saco amniótico tem um líquido que protege o embrião. Este líquido serve também para lubrificar o embrião, impedindo que ele desidrate, certo? No caso aí de peixes e anfíbios, o ovo anamniota, né, ele não possui o amnion porque eles não precisam, porque eles vão estar lá dentro da água já. Correto? No caso aí, a gente encontra uma grande quantidade de líquido amniótico em répteis, aves e mamíferos, certo? Temos também o córion. O córion é responsável pelas trocas gasosas que acontecem nos ovos, tá? Entra oxigênio e sai o gás carbônico. A casca. A casca ela serve como proteção, tá? Ela permite a entrada de gases para que aconteça a respiração do embrião que está lá dentro, certo? Temos também a câmara de ar. Esta, por sua vez, vai armazenando ar para que ocorram as trocas gasosas do ovo, né, com o meio externo. O saco vitelínico, ele contém o vitelo, né, que serve para nutrir o embrião. Lembrando que nos ovos telolécitos, que acomete os répteis e as aves, né, eles possuem uma enorme quantidade de vitelo e possuem uma bolsa, né, para armazenar esse vitelo, que no caso vai auxiliar aí na nutrição do embrião. Lembrando que são animais, né, que desenvolvem dentro do ovo, fora do corpo da mãe, né, então eles necessitam de uma grande quantidade de nutrientes para conseguir se desenvolver, certo? Tem também o alantoide. O alantoide é uma região que realiza o armazenamento das excretas, tá? Excretas metabólicas, como no nosso caso seria a urina, tá bom? Os répteis e as aves, eles vão armazenando ácido úrico no alantoide.
é uma substância pouco tóxica, tá? A amônia, que é o caso que a gente já, né, elimina, ela é muito tóxica e prejudica o funcionamento das mitocôndrias. E por esse motivo não é um produto discreto destes animais, tá? Nos mamíferos o alontoide é quase inexistente, porque o saco vitelínico é bem pequeno, tá? Nos mamíferos também temos a placenta, o cordão umbilical, que eu já vou falar para vocês agora. A placenta e o cordão umbilical têm por função nutrição, trocas gasosas e liberação de excretas, tá? A placenta ela é formada por parte do tecido do bebê e da mãe. Tanto a mãe quanto o filho, eles produzem a placenta, que é formada pela união do córion e do alontoide. O surgimento da placenta trouxe a capacidade de conduzir todo o desenvolvimento embrionário, ou parte dele. No interior do corpo das fêmeas, tá? Que acontece tudo isso. Devido à placenta, né, eliminou o inconveniente de terem seus filhotes se desenvolvendo, né, fora do organismo materno. Então, isso foi uma vantagem, porque as fêmeas conseguem desenvolver, né, internamente os filhotes dentro dos seus corpos, tá? O que deixa né, vulnerável na parte externa a predador. Então, ela guardando dentro dela, ela acaba protegendo o filhote durante todo o processo de desenvolvimento, tá? Desta forma, os ovos podem armazenar menores quantidades de vitelo, porque acontece, né, essa troca aí entre mãe e filho, ok? Além disso, a placenta ela consegue, né, eliminar a função, ela compensa, na verdade, a função do córion e do alontoide, tá, que são anexos embrionários também. Por outro lado, ela é um órgão extremamente dispendioso, tá, do ponto de vista energético, porque além de limitar o número de filhotes por gestação. Já o cordão umbilical é um tubo que conecta o bebê à placenta e é responsável pela troca de nutrientes, oxigênio e excretas, tá? Ele é composto por artérias e veias envoltas de um material gelatinoso, tá? E ele se comunica com o sistema circulatório do bebê através do umbigo. Esses vasos da placenta estando inseridos normalmente bem no centro dessa estrutura, ok? Lembrando que quando acontece o nascimento da criança, né, que acontece o médico corta o cordão umbilical, o sangue que está circulando dentro do corpo da mãe não é o mesmo que está circulando dentro do corpo do bebê. Então, se ela tem alguma doença como a AIDS, por exemplo, ela não é transmitida para o feto, ela pode ser transmitida no momento do parto, certo? Em que momento? Na hora que tem esse corte do cordão umbilical, que pode ser que venha contaminar a criança, tá bom? Se a mãe tiver infectada com a doença, porque pode contaminar a criança pela troca do sangue que pode acontecer, certo? Em relação aos grupos de mamíferos e as placentas, temos aí um monotremado. No caso do ornitorrinco, eles não possuem placenta porque são ovíparos, tá? Eles possuem um ovo do tipo telolécito. Já no grupo dos marsupiais, né, que nós temos alguns gambás, né, os cangurus, eles possuem ovos oligolestos, né, com pouca quantidade de vitelo. O filhote se desenvolve dentro, né, do corpo da mãe, e após, né, uns 15, 30 dias termina esse desenvolvimento que se dá dentro do marsúpio, tá? Essa placenta, ela é bem rudimentar, é uma placenta formada pela união do córeo e do saco vitelínico, bem simples, tá? A nutrição do embrião fica na dependência das reservas do vitelo, ok? Bom, temos o grupo dos euterias, ou eutérias, tá? São os mamíferos que possuem placenta bem desenvolvida. O tempo todo, né, esses animais, eles armazenam, a fêmea armazena o filhote dentro do corpo dela, e esse filhote, ele nasce já completo, tá certo? Ele passa todo o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe. Essa placenta é denominada lantocória,
porque ela é formada pela união do córeo e do alontoide, certo? O ovo, né, é do tipo oligolécito, porque tem baixa quantidade de vitelo, tá bom? Formada aí, né, faz parte aí do grupo dos gatos, cachorros, seres humanos, golfinhos, baleias, ok?